Palavras espíritas. Aura celeste. Em torno do ideal cristão, à luz das novas revelações. Rio de Janeiro, 1924. Meus caros amigos e confrades. A vós é confiada a apreciação deste livro, cuja publicação não visa o meu próprio interesse material, mas o desejo sincero de contribuir com um pequeno óbulo para o patrimônio do Asilo Espírita João Evangelista, recentemente fundado nesta capital e cuja direção imerecidamente me foi confiada. As palavras que ides ler já vô-las disse eu, em público, das tribunas das nossas agremiações espíritas, Federação Espírita Brasileira, Abrigo Teresa de Jesus, União Espírita Suburbana, etc. As deficiências sensíveis deste trabalho perdoareis, sem dúvida, atendendo à sinceridade da intenção, o desejo ardente de levantar, o mais alto que as minhas possibilidades o permitirem, a causa santa do Espiritismo. E como tenho firme a convicção de que o Espiritismo não é unicamente ciência mas igualmente religião, subordinei o assunto destas modestas palestras ao tema que em verdade as inspirou, o ideal cristão. Possais vós descobrir nestas humildes palavras a sinceridade dos meus sentimentos para convosco. Aura celeste. Rio, 1924. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Jesus. Marcos X.V.15. Ninguém pode pôr outro fundamento senão o que foi posto, que é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:3. As vitórias morais. Em 13 de agosto de 1922, na Federação Espírita Brasileira. Horas de desespero, de angústia, de ansiedade extrema fizeram estalar de dor os corações maternos, os corações das esposas, os corações dos filhos do nosso amado Brasil, quando, em dias proximamente passados, nos encontramos em face dos acontecimentos sangrentos de que foi teatro esta cidade. Nesses dias de sobressalto geral para as famílias, encontrava-me diante de uma provação dolorosa, uma das mais difíceis em que a misericórdia do Senhor me colocou. Meu pai gravemente enfermo, e a pouco alcançando o termo de sua peregrinação terrena, num sofrimento torturante, graças a Deus pacientemente suportado. Nem tempo tinham os meus lábios de balbuciar uma prece. Apenas o pensamento se mantinha em oração constante. E, diante daquele espetáculo de morte, patente aos meus olhos noite e dia, morte resignada e serena daquele que encara o terminar desta existência transitória como o alvorecer da vida real que desponta, eu senti o meu coração cerrar-se de dor ao pensar na morte inquietadora e sem esperança dos que perdem a vida no ardor da peleja, cheios de ódio contra o seu semelhante, sedentos de sangue, afastados voluntariamente do amor de Deus. Lamentava com toda a sinceridade da minha alma a insensatez do homem que, abandonando os privilégios santos do espiritualismo cristão, assim se deixa arrastar na onda impetuosa das paixões do mundo, ambicionando honras, riquezas e glórias que o ladrão rouba e a ferrugem consume. E então aos meus olhos, pela misericórdia do Senhor, desenhou-se no ambiente que me rodeava, a vidência clara, nítida e perfeita que passo a vos descrever. Vasta campo verdejante e fresco. Por cima a bobada anilada do firmamento. Nuvens brancas como neve ali e além. Ambiente puro e sossegado convidando a meditação das coisas santas. Rebanho manso e ordeiro tranquilamente pastava. Pastores deitados sobre a relva, braços cruzados sob a cabeça, sonolentos entregavam-se à doçura dessa quietude aprazível. Sobre as suas cabeças, pouco a pouco se foi formando um arco, no qual, em letradas de ouro, lia-se nitidamente, bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra. Súbito, perturbando aquela paz suave, nuvem escura se foi avolumando do lado do sopoente. Essa nuvem cresceu, bipartindo-se num dado momento. Agora eram dois colossos escuros que, a passo igual se aproximavam do rebanho,
que tranquilamente pastava. Fixei a visão procurando compreendê-la melhor e, eis que vejo do seio de cada uma dessas colunas tenebrosas surgirem dois monstros, cujas formas medonhas não posso descrever fielmente. Eram dois de cada coluna, ao todo 4 monstros hediondos, de fauces escancaradas, formas horríveis, membros agigantados. 2 deles vomitavam sangue e fumo, que engoliam sofregamente, no mesmo instante em que os vomitavam. Sobre as suas cabeças lia-se em letras garrafais, egoísmo e inveja. Os 2 outros lançavam das suas enormes gargantas escancaradas caudais de ouro, que igualmente reabsorviam, sem jamais se saciarem. Sobre as suas monstruosas cabeças lia-se, devassidão e orgulho. Esses 4 monstros se encaminhavam, cheios de ódio, para o rebanho, confiado à guarda dos pastores adormecidos, como se aquela paz, inocentemente gozada, lhes acendesse mais o furor. Então, do lado de onde nasce o sol, eis que um toque de alvorada se faz ouvir. Mensageiro celeste baixa em nuvem purpurina. As suas vestes diáfanas deixam à mostra as suas esculturais formas. Uma varinha de metal traze, com ela, toca a fronte dos pastores adormecidos. Eles que despertam e veem o perigo que os ameaça. O mensageiro do Senhor unge-os com a sua graça e, impávido, sereno, com o braço erguido lhes aponta a peleja contra as forças do mal que rugem ameaçadoras. Trava-se a luta, cuja duração não posso precisar com exatidão, porque a fraqueza da minha carne obscureceu por momentos a clarividência do meu espírito. Ouvi em seguida uma voz suave e doce, que me dizia: acaso temes tu que as forças do mal sobrepujem as do bem? Abre os teus olhos e vê. Fixando então novamente a visão, eis que o vi, jaziam por terra, acorrentados, os 4 monstros do mal, impossibilitados por completo de exercerem a sua ação funesta. O mensageiro do Senhor desfraldava glorioso estandarte, onde em letras de ouro se lia: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Lentamente, se foi desfazendo esta visão, cuja interpretação muito me tem preocupado, e deixo o vosso amor e cuidado elucidar. Meus amigos, acontece comigo o que certamente acontece com todos aqueles a quem o Senhor tem concedido o dom da mediunidade. Parte da minha vida se desenrola no cenário comum da existência humana, isto é, no mundo físico em que nos encontramos. Outra parte se realiza além da terra, onde não posso precisar bem, mas sei que o meu espírito vai e vive por instantes longe, muito longe do nosso mundo terrestre. Nesses momentos felizes, quadros belíssimos me são revelados, paisagens encantadoras, alegorias significativas, que o meu cérebro não sabe compreender e muito menos revelar com exatidão. E, quando, pela misericórdia do nosso Deus, assim nos é permitido penetrar um pouquinho além do véu que mais tarde, um dia, certamente será rasgado aos nossos olhos, como nos sentimos pequeninos, atrasados em nosso progresso espiritual. Como nos sentimos entristecidos ante a pobreza moral que nos circunda. Então toda a miséria humana nos é patente e lamentamos o tempo que deixamos correr sem aplicarmos todas as nossas forças, toda a nossa inteligência à conquista das vitórias morais, aquelas que dignificam o nosso espírito, preparando-o para o conhecimento do verdadeiro, do belo. Meus amigos, por que não havemos de lutar para sermos bons? Nossa alma não foi feita só para descobrir a verdade por meio do raciocínio, ela foi feita também para admirar e amar o bem, aproximando-nos, desta forma, do divino modelo que o Criador nos pôs diante dos olhos. E, tanto mais pura será a nossa alma, quanto mais visível for nela a impressão que deixar essa imagem celeste. Jesus Cristo nos diz: amai-vos uns aos outros, e no entanto, o ódio avassala o coração da humanidade. Ele nos diz que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, isto é, não mintais, e no entanto, mentem os homens diariamente.
Cristo nos diz: amai aos vossos inimigos, abençoai aos que vos amaldiçoam, e no entanto diariamente calcam os homens aos pés este mandamento, tomando vingança daqueles que os ofendem. E, quantos mandamentos outros do Senhor, cuja observância menosprezamos todos os dias? Meus amigos, o nosso orgulho e nosso egoísmo são a causa dessa desobediência constante aos preceitos do Divino Mestre. Torna-se necessário negarmos-nos a nós mesmos, se quisermos segui-lo, obedecendo às suas leis santas. Nada neste plano físico se obtém sem luta, sem esforço, sem trabalho. As grandes conquistas custam grandes sacrifícios, anos de labor insano. Como poderemos nós, pois, esperar que as mais difíceis vitórias, as vitórias morais, não nos custem muito a ganhar? Lutemos conosco mesmo para vencer as nossas inclinações malévolas, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Esforcemo-nos por vencer, por aniquilar, custe o que custar. São estes pecados hediondos que nos separam do nosso Deus. O aperfeiçoamento das qualidades boas que em nós existem em germe, é um dever sagrado. Nosso espírito tem necessidade de nutrição constante como o nosso corpo físico necessita de alimento material para o seu desenvolvimento. Ele necessita de crescer, evoluir, e, para esse fim deve assimilar o bem, a verdade, a luz, elementos essenciais ao progresso de sua vida superior. Da mesma maneira que do alimento material expurgamos cuidadosamente tudo quanto é nocivo à saúde do organismo físico, assim também, do alimento espiritual devemos excluir tudo quanto concorrer possa para o envenenamento das qualidades morais, patrimônio do espírito. A doutrina que abraçamos, o Espiritismo, a lua da nova revelação, graças ao Senhor ganha terreno dia a dia. Pela imprensa, pela pregação inspirada, diariamente se levantam novos obreiros a proclamar as suas verdades. Por seu turno, os nossos guias do espaço continuadamente nos trazem as suas instruções para a boa marcha do trabalho evangelizador. E animador igualmente o esforço material que fazemos para pôr em prática a caridade cristã. Sanatórios, asilos, escolas, abrigos para a infância e para a velhice desamparada possuímos, embora alguns ainda em projeto e em pequeno número. Motivos temos portanto para estarmos satisfeitos conosco mesmos, pelo nosso esforço, naquilo que já temos realizado. No entanto, há um desgosto permanente, não quero dizer uma tristeza, no nosso íntimo, o desacordo de cada um consigo mesmo. De que provém este pesar? Da certeza que temos de não estarmos, conforme o Mestre o ordena, em perfeito estado de caridade e humildade cristã. Acudimos aos desvalidos na medida das nossas forças, pregamos incessantemente a doutrina que nos salva, exercemos a nossa atividade nos diversos ramos em que essa doutrina se multiplica, mas ainda não vencemos o nosso eu, o inimigo mais terrível que nos ameaça, insuflando-nos sentimentos de orgulho, de inveja e ambição. Meus amigos, permiti-me que, com a melhor intenção, eu vos concite neste momento aqui, com maior dedicação e firmeza de vontade nos dediquemos hoje ao combate decisivo, sem tréguas, aos inimigos que buscam a todo trânsito destruir a nossa paz interior, o sentimento da fraternidade cristã que nos deve unir uns aos outros. A realização enfim da verdadeira vida que deve distinguir o crente espírita dos seus irmãos de outros credos. Esses inimigos, tão bem assinalados na vidência que vos descrevi há pouco, são como a espada de dois gumes, pois, ferindo ao nosso próximo, igualmente retalham os nossos próprios corações e sentimentos. Nessa batalha incessante da virtude contra o vício, certo não nos faltará o auxílio, o amparo dos nossos protetores do espaço, se com humildade e sincero desejo procurarmos ser fiéis a esses grandes espíritos, cooperando na sua obra de renovação e transformação. Eles nos mostrarão alguma coisa acima de nós mesmos, dos nossos interesses materiais, a paz da justiça divina. Como é grandiosa e bela a vitória do homem sobre si mesmo,
dominando, pelo poder do Espírito do Senhor, as suas tendências malignas, os vícios que maculam a pureza da sua alma, que Deus criou para o bem, para o amor, para a luz. No dia em que os homens combaterem em si mesmos esses males interiores com o mesmo ardor com que manobram canhões e fabricam instrumentos de morte, destruirão prontamente as barreiras morais que os separam. Contribuamos, meus amigos, quanto em nós couber para que as conquistas do homem no campo espiritual substituam em breve tempo as vitórias fratricidas. Procuremos ganhar esses louros imperecíveis das vitórias morais, esses sim que não maculam a pureza das nossas almas, porque são puros, aceitáveis aos olhos de Deus. Exerçamos uma vigilância constante sobre nós mesmos, porque a nossa atenção assim dirigida nos fará descobrir o esconderijo onde se ocultam os perniciosos germes do mal, a fim de que os possamos exterminar. Um grande espírito, que viveu na América e que, segundo revelação do alto, atualmente se encontra encarnado no nosso país, Benjamin Franklin, costumava fazer todos os dias o exame da sua consciência, anotando cuidadosamente cada falta cometida contra as virtudes que desejava cultivar. Ele seguia, na ordem moral, o exemplo que nos interesses materiais nos dão os que querem fazer o fortuna. Assim como o negociante inteligente procura saber com exatidão o estado dos seus negócios, assim ele procurava saber todos os dias quais as perdas ou os ganhos morais que auferia. Benjamin Franklin procurou sempre, desde a sua mocidade, aperfeiçoar o seu caráter. Ele nos aconselha a procedermos sempre de tal forma, que os nossos atos possam ser apontados, como regra, a todo ser racional. Seu exemplo é digno da nossa imitação. Já que neste momento vos confiei a revelação que me foi feita sobre este grandioso espírito, Benjamin Franklin, consenti que vos dê igualmente uma outra notícia grandemente auspiciosa para o nosso estremecido Brasil. Permitiu o Senhor que em terra brasileira encarnasse recentemente o esclarecido espírito do maior dos pregadores religiosos, que outrora o nosso mundo ouviu, o Padre Antônio Vieira. Tenho sempre presente em memória aquelas suas palavras proferidas em um dos seus eloquentíssimos sermões. Pois se a palavra de Deus é tão poderosa, se ela tem hoje tão grande número de pregadores, por que não vemos nenhum fruto da palavra de Deus? Ele via com tristeza aquele esclarecido espírito, que, não obstante a constante pregação dos lábios em tempo, e fora de tempo, o coração dos tais a quem ele se referia, se mantinha estranho, indiferente àqueles arroubos de imaginação. Eles não praticavam a doutrina que pregavam, como ainda hoje nós não praticamos aquela que pregamos com tanto entusiasmo. O exemplo é tudo. Vivamos uma vida cristã, consoante os preceitos do Divino Mestre, de acordo com a beleza e harmonia das teorias santas que pregamos com os nossos lábios e semearemos com proveito, então, a palavra santa do Espiritismo cristão, porque o povo está ansioso, sedento da água da vida. O povo quer a verdade, mas não só pregada dos púlpitos e das tribunas, mas a verdade exemplificada aos seus olhos, clara como a luz do dia, límpida como a água mais pura. São Paulo, repreendendo os judeus, na carta escrita aos Romanos, assim se exprimiu: Tu, que ensinas os outros, não ensinas a ti mesmo. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Com maioria de razão, meus amigos, a nós deve ser aplicada a severidade do apóstolo, porquanto, depositários das verdades eternas, pela revelação dos espíritos superiores, pregamos com os nossos lábios e publicamos essas mesmas verdades, ao passo que com os atos que praticamos na nossa vida de relação damos um desmentido formal àquelas virtudes que procuramos incutir nos outros. Todas estas coisas acontecem porque, malgrado todo o nosso bom desejo, ainda moram dentro de nós aqueles monstros malignos, egoísmo e orgulho. Há uma tendência na família espírita de lançar sobre os desencarnados a culpa dos males que os afligem,
dos erros que cometem, mormente quando esses desvarios são praticados por pessoas que lhes são muito queridas. Eu não pretendo negar a influência que sobre nós exercem os espíritos inferiores, fato muitas vezes comprovado na vida prática, dando causa a deploráveis casos de obsessão, origem de tantos crimes, como suicídios, assassinatos, nos quais o infeliz delinquente é um mero instrumento do espírito das trevas, que o faz agir impelido por uma força estranha de que não pode se libertar. Mas, daí atribuir aos espíritos inferiores toda a responsabilidade das nossas más ações, há notável diferença. É um grave erro em que muitos dos nossos irmãos incorrem frequentemente. Este abuso, meus amigos, está se tornando demasiadamente sensível entre nós, para podermos duvidar sinceramente das suas lamentáveis consequências. Muitos pais deixam de corrigir em seus filhos tendências que revelam para o mal, hábitos perniciosos, que mais tarde, certamente darão resultado funesto, porque, no seu modo de entender, essas crianças não agem por conta própria, são induzidas a praticar tal ou qual ação pela influência dos espíritos obsessores. Meus amigos, ensinemos aos nossos filhos que Deus está perto deles em todos os instantes da sua vida, testemunhando todas as suas boas e más ações. Enchemos os seus corações, enquanto se acham puros, de bons sentimentos, de amor à virtude, de horror ao vício. Procuremos fazê-los compreender que são eles próprios os responsáveis pelos seus próprios atos, deixando o mau hábito de atenuar-lhes a culpa, repartindo-as sempre com outros. Não nos esqueçamos de que as faltas leves, desprezadas, ocasionam outras mais sérias, estas, arrastam a outras mais graves, e assim sucessivamente chegará a criança a endurecer o coração de tal forma, que a iniquidade permanente será o seu estado moral habitual, quando se tornar um homem feito. Ensinemos-lhe desde cedo a sujeitar todas as suas paixões ao domínio da virtude, porque só esta pode deter a vontade, contendo-lhe até os mínimos desejos. Grande é a nossa responsabilidade perante Deus pela direção que damos às crianças. Escusado se torna a declinar dessa responsabilidade, atirando sobre os nossos pobres irmãos desencanados a culpa da nossa negligência, da nossa imperdoável fraqueza, quando fugimos ao compromisso que assumimos para com Deus, de dirigir pelo caminho da virtude aqueles que por Ele são confiados ao nosso amor e cuidado. Extinguir o vício, alimentar a virtude, eis a grande vitória moral. Evitemos, porém, cuidadosamente o simulacro da virtude para não descermos hipocrisia. Procuremos adquirir e praticar a realidade da virtude e não a sua aparência, para que não sejamos do número daqueles a quem o Divino Mestre chamou de sepulcros branqueados. De nada vale essa piedade falsa, demonstrada no rosto por uma expressão de beatitude vaidosa, quando o nosso interior está cheio de sentimentos inteiramente opostos àquela humildade que desejamos os outros creiam existir em nós. Sejamos verdadeiros, religiosamente cristãos, dando exemplos de caridade e humildade na nossa vida diária, quer dentro das nossas casas, quer entre os nossos amigos, quer na sociedade em geral. Trabalhemos com enérgico fervor pela destruição do vício, pela vitória da virtude. Sejamos na realidade espíritas cristãos, pautando todos os nossos atos pela moral dos santos evangelhos de Jesus. Vivamos numa palavra, vida espírita, pela liberdade, pelo direito, pela razão, pela moral do Cristo. Ajudados por Ele, conquistaremos as mais belas vitórias, as vitórias do Espírito, as vitórias morais. Experiências. Em 22 de outubro de 1922, na Federação Espírita Brasileira. A gentileza e amabilidade do nosso ilustre confrade que preside esta sessão hoje, em convidar-me para ainda uma vez entreter convosco familiar palestra, é a razão de encontrar-me diante de vós neste momento, ocupando indevidamente a vossa atenção. Não venho vos doutrinar, meus amigos,
Falta-me para esta competência. Venho, sim, trazer-vos as minhas experiências, relatar-vos aquilo que comigo se tem passado no exercício das faculdades mediúnicas que o Senhor, em seus sábios desígnios, ordenou-me pôr em atividade. Pregadores tendes vós, abalizados, devotados, à causa do Evangelho de Cristo, que, ocupando esta tribuna, vos trarão esclarecimentos que ilustrem os vossos espíritos, esclarecimentos esses colhidos no estudo aprofundado da doutrina do Espiritismo à luz da nova revelação. A eles, pois, o laborioso encargo de dirigir a vossa mente na compreensão exata das causas transcendentais que desejamos todos aprender. Mas, como a seara é muito grande e a variedade do trabalho não é menor, há serviço para todos, bem como para cada um em particular. Este, que tem o dom da palavra, dedicará à pregação da doutrina salvadora toda a pujança do seu talento oratório. Aquele, cuja habilidade consiste em manejar com inteligência e critério a arte de escrever, aproveitará esse dom que o Senhor ouve por bem conceder-lhe, em divulgar pela imprensa as verdades contidas na revelação do Espiritismo cristão. E assim como estes, muitos mais, cada um no limite da sua vocação, exercerá sua atividade, dentro do círculo das suas possibilidades. Magnificentíssima bondade do Criador, que permite tomemos parte positiva na execução do plano magistral que Ele concebeu para a evolução dos nossos espíritos. Assim, aquele a quem faltam os predicados da inteligência concede o Senhor muitas vezes a mediunidade, para que, no exercício dessa faculdade, possa também utilizar o seu esforço, em benefício próprio e dos seus irmãos, em qualquer ponto do universo. Devemos, pois, todos nós, concorrer para o maior desenvolvimento e divulgação possíveis, dos santos privilégios que a nossa fé nos revela, contribuindo com toda a boa vontade para o desempenho daquilo que a nossa tarefa nos impõe. Na obrigação que me cabe de dar cumprimento à pequena parcela que me tocou na distribuição do trabalho da seara do Senhor, apresento-me diante de vós, não como orador ou conferencista, pois não me acuso desta pretensão, mas como humilde operário dessa seara bendita, trazendo ao vosso conhecimento algumas das experiências obtidas no gozo dessa mediunidade que o Senhor me confiou. Não entrando, portanto, no campo filosófico e doutrinário do Espiritismo, segundo as razões que acabo de vos expor, eu começarei a narrativa dos fatos que desejo trazer ao vosso conhecimento, porque, nada como fato, conforme assevera digno e experiente confrade nosso. Conheceis, meus amigos, por experiências comprovadas, a eficácia dos passes mediúnicos nos casos vários de enfermidades físicas e morais. Certo tendes testemunhado quantas vezes um pobre enfermo cheio de dores, as sente aliviadas pela simples imposição das mãos de um médium bem assistido. Múltiplos são os exemplos dos bons efeitos desse passes em casos de paralisias, hemoptises, convulsões, acesso violentos de febre, e até em cegueira. O nosso bondoso guia Tiago, em sua carta intitulada Epístola Universal, diz, no capítulo 5, vers. 14 a 15, que, estando alguém doente, reunamo-nos ao pé dele e oremos, porquanto a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Assim tenho constatado por diversas vezes, meus amigos. Estando eu em visita a amigos enfermos, em estado grave, quando a ciência já tem lançado mão dos últimos recursos para debelar o mal que os consome, eis que vejo, no silêncio que é natural haver ao pé dos leitos mortuários, e na penumbra que circunda o ambiente, destacar-se uma faixa luminosa, que, pouco a pouco, se salienta, do centro da qual surge então a aparição celeste que, aproximando-se da cama, onde jaz o enfermo, sobre ele ergue a destra luminosa, da qual se desprendem os raios vivificadores, que, perpendicularmente atingem o sofredor. Descrever-vos a expressão beatífica do mensageiro do Senhor,
quando em prece fervorosa roga ao Divino Mestre lhe conceda o poder de transmitir o fluido regenerador da alma e purificador do corpo ao seu irmão da terra, que passa talvez o transe último da sua peregrinação. Ó, meus amigos, não poderia eu fazê-lo, nem creio que nenhum de nós o pudesse, com exatidão, porque a linguagem humana é diferente para traduzir sentimentos dessa natureza. Quero referir-vos um caso há poucos meses passado na residência de pessoas das minhas particulares relações. Estava enfermo, em estado gravíssimo, o chefe dessa família, que por longos meses sofria atrozmente, não obstante todo o desvelo dos seus médicos assistentes e de sua devotada esposa. Fomos visitá-lo, em cumprimento ao nosso dever de amigos. Encontramo-lo prostrado no leito, articulando mal palavra, sem forças, esperando a morte, no seu dizer. Mentalmente elevei o pensamento ao médico das almas, invocando a sua caridade infinita em favor do nosso pobre amigo. Em poucos momentos surge a aparição celeste, conforme vos descrevi há pouco, faz a prece santificada, estende a mão sobre o enfermo, que permaneceu calmo, ignorando o que se passava. Afastamo-nos do seu quarto, e, de uma pequena sala-pé, o observamos facilmente. Surpreendeu a todos, menos a mim, devo dizê-lo em verdade, vê-lo erguer-se, levantar-se em seguida e sentar-se numa cadeira de balanço a 2 passos da cama, e aí permanecer, sentindo-se bem. Soubemos posteriormente que, no dia imediato, ele, o enfermo quase agonizante na véspera, sentira-se com forças bastantes para pedir um automóvel e ir pessoalmente despedir-se de uma pessoa amiga, longe da sua casa. Lá chegando, declarara a essa senhora que sabia perfeitamente que ia morrer, mas que não queria partir sem dizer-lhe o último adeus. Voltou para sua casa e ainda permaneceu neste mundo alguns dias, passados os quais partiu para o além. Fatos desta natureza, verificados constantemente no meu modesto trabalho mediúnico, robustecem a minha fé, alentam a minha esperança, trazendo-me a certeza absoluta de que a proteção divina nos assiste, apesar da nossa pobre inferioridade moral, e eu vou-lo trago para que a vossa confiança e amor cristão cada vez mais cresçam e se fortifiquem. São esses exemplos palpitantes, essas provas reais do amor de Deus, que o mundo não conhece, mas que ele se compraz em revelar aos pequeninos e humildes. Um outro fato, igualmente impressionante e belo contar-vos-ei, para evidenciar mais uma vez pela prática aquilo que a teoria vos tem tantas vezes sabiamente ensinado. Foi-me enviado o nome de um estrangeiro, residente há muito nesta capital, doente, em estado de grande infiltração e abatimento físico, para que o médico do espaço lhe fizesse a caridade de dar uma receita. Ele bondosamente atendeu o seu novo cliente e diagnosticou aneurisma da aorta abdominal. Obedeci, enviando-lhe a prescrição para o alívio dos seus padecimentos, certa, porém, de que o seu mal era incurável. À noite, quando todos em casa sossegadamente dormiam, pensava eu no pobre doente e, na minha súplica última daquele dia, apresentei o seu nome ao bondoso guia que me assiste, sabendo então, nesse momento, que nele se manifestaria o poder de Deus para dar maior firmeza à minha fé. Dias se passaram, quando tive conhecimento do que sucedera ao feliz sofredor, repousava-lhe um pouco dos seus acessos de dispneia afrontosa, quando, semi-sonolento, viu aproximar-se da sua pessoa alguém, que passando-lhe a mão pelo corpo, parecia querer arrancar o que quer que fosse. Sobressaltou-se, pensando tratar-se de algum desocupado que lhe quisesse subtrair qualquer coisa de valor e, em mau português, perguntou: quer roubar? Então pode ver que era uma moça, esta a sua própria expressão, bonita, vestida de branco, que desapareceu misteriosamente, depois de lhe haver passado as mãos pelo corpo inteiro. Sentiu-se bem, e, quando dias depois apresentou-se ao nosso amigo, que me havia recomendado, estava são, bem disposto, pronto para o trabalho.
ainda hoje gozo excelente saúde. Para vos dar o testemunho da sua confirmação ao fato que vos relato, não tenho dúvida em vos declarar o nome do nosso amigo, se assim o quiserdes. Devo dizer-vos, nem ele, nem o paciente são espíritas. Posso vos dizer, para melhor compreensão do fato, que essa moça a quem se referiu o enfermo é o espírito de alguém que assiste sob a direção do nosso guia Tiago, aos necessitados enfermos, a quem, com o favor de Deus, vai ministrando passes, para conforto, alívio e cura, muitas vezes, dos seus padecimentos, como no caso que acabo de vos referir. Conheci posteriormente esse homem, quando, para me ser apresentado, foi especialmente no Círculo Carita, em Botafogo, onde assistiu a uma sessão. Meus amigos, vós podeis compreender o prazer inefável que me inunda a alma ao conhecer, e muitas vezes testemunhar eu própria fatos desta natureza, como o primeiro que vos citei e este que acabo de vos referir. São esmolas tão grandes, tão valiosas para minha insignificante pequenez, são favores de tão alta valia que me causam prazer até então desconhecido. É como uma onda de fragrância que me invade o ser, uma centelha de luminosidade celeste, que rompe por momentos a densidade espessa do meu acanhado intelecto. E, como não desejo fazer monopólio dessas joias benditas que são mais uma prova da caridade e da misericórdia do Senhor para com as suas criaturas, eu vos faço participantes delas, para que, como eu, sintais a alegria suave que me enche o coração, quando recebo para os meus irmãozinhos sofredores a esmola, que é a resposta às minhas orações por eles. Não resisto ao desejo de vos contar mais um fato altamente digno da vossa preciosa atenção. Dignai-vos de ouvi-lo. Uma senhora distintíssima a todos os respeitos, crente em nossa fé, e que muito me honra com a sua amizade, procurou-me um dia para que obtivesse para seu sobrinho, gravemente enfermo, uma receita do nosso irmão, o Espírito Protetor que me faz a graça de utilizar-se das minhas faculdades mediúnicas, para suas obras de caridade na terra. Achava-se doente em lugar muito distante da capital de São Paulo. Era uma criancinha de 4 a 5 anos de idade, mais ou menos, cuja vida perigava naquele momento. Atendida imediatamente em seu justo pedido, retirou-se, tratando de mandar por telegrama a resposta à família do seu pequeno sobrinho. Fiquei meditando na aflição enorme dessa família, a quem eu não tinha o prazer de conhecer, e, à noite, conforme o meu costume, intercedi ao bendito Jesus uma benção para aquela gente sofredora. Sentindo a presença do meu amado guia, mantive-me em concentração respeitosa, aguardando a sua palavra inspirada. Eis o que se passou então, meus caros irmãos, e para este ponto da minha narrativa eu apelo para toda a vossa atenção de espíritas cristãos. Como numa tela de cinematógrafo que repentinamente surgisse no aposento em que me achava naquele instante, vi delinear-se um quarto, que não era o meu, com outros móveis, diversos dos meus. Nesse quarto, em uma cadeira preguiçosa, um senhor, desconhecido, achava-se reclinado, tendo ambos os braços levantados para o espaldar da cadeira, que nervosamente apertava com os dedos contraídos. Não chorava, mas a sua fisionomia revelava cabrunhamento profundo. A um canto do aposento um pequeno leito, onde jazia o pequenino enfermo, em estado de grande prostração. Ao pé desse leito, uma senhora angustiada, transida de dor, olhos fixos naquele pedaço da vida, nem cuidava em enxugar as lágrimas, que silenciosamente lhe rolavam pelas faces. Um quadro de dor, digno do pincel dos grandes artistas. Quando mais absorta me achava eu na contemplação muda daquele espetáculo doloroso, vi surgir ao pé da cama da criancinha moribunda a aparição celeste, na sua brancura luminosa. Ergueu a mão sobre o pequeno enfermo, orou, implorou o auxílio divino e desapareceu suavemente. Fugiu dos meus olhos o quadro doloroso. Seria um sonho? Pensei eu. Não, porque eu não tinha ainda terminado a minha prece quando o fato se produziu.
Silenciei sobre ele. Dias após, novo pedido de consulta, a criança havia melhorado. Consecutivo tratamento, até que chegou o dia feliz em que o seu restabelecimento me foi participado. Possuo o retrato dessa criança, que me foi gentilmente oferecido, aliás um lindo e robusto menino, de fisionomia expressiva e interessante. Meus queridos companheiros, posso eu talvez incorrer na censura de alguns confrades, cuja opinião contrária à divulgação desses fatos, entende inoportuna essa narrativa fiel que estou a vos fazer. Eu, porém, não conto essas coisas senão com o fim de edificar e robustecer mais a vossa fé, para que fiqueis cientes de que as promessas do Cristo estão tendo seu cumprimento em nossos dias, porque os tempos são chegados. Pois se nós nos alegramos tanto ao termos conhecimento do progresso que o Espiritismo vai fazendo em todos os países cultos do mundo, se os nossos irmãos de outras terras nos revelam com tanta satisfação os acontecimentos que por lá se desenrolam, e nós mesmos acompanhamos com tanto interesse a marcha progressiva da santa doutrina, pela leitura dos jornais, em seus comentários sobre revelações, curas de obsedados, materializações e outros chamados milagres pelos que desconhecem a causa dos prodigiosos efeitos, porque havemos de ocultar as maravilhas que a vontade do Divino Mestre opera no nosso meio. Se Deus tem poder e vontade para permitir que tais obras sejam realizadas em outros cantos da terra, por que não realizará Ele também perto de nós as maravilhas do seu amor? É necessário que tenhais conhecimento dessas coisas, para que possais bem aquilatar do progresso e adiantamento do Espiritismo entre nós. Direis então como inspirado poeta português, nos seus incomparáveis versos: ó, Deus é bem maior do que eu julgava. Muitos entendem que essas coisas não devem ser divulgadas, certas comunicações não devem ser dadas à luz da publicidade, certos fatos devemos cuidadosamente guardar em sigilo inviolável. Sim, compreende-se que, quando o Espiritismo desvenda segredos de família, casos que trariam domínio público à desonra das pessoas neles envolvidas, não devemos confiá-los a pessoa alguma. Nesta classe se encontram os fatos em que tantas vezes a mediunidade e o receitista se envolve por dever de ofício, nos quais a inocência, injustamente comprometida, busca um refúgio salvador na caridade do médico do espaço. Nesta classe se encontram também as descobertas, pelo auxílio dos irmãos desencanados, do autor ou autores de roubos praticados em momentos de fraqueza, por criaturas a quem o médium tem o dever de esclarecer no caminho da retidão e da justiça, não trazendo jamais à luz da publicidade o nome daquele que incidiu em tal falta, isto é, não julgando, para não ser também julgado. Nestes e noutros casos semelhantes é dever do médium guardar para si aquilo que o seu critério e a sua fé cristã lhe ordenam calar. Mas, não assim, entendo eu, no meu fraco modo de pensar, quanto aos fatos que, publicados, concorram para a edificação da fé, comprovando pontos importantes da doutrina, exemplificando as verdades da teoria que abraçamos. Esses, o médium não deve guardar avaramente para o seu próprio proveito, antes, deve referi-los a outros, para que possam também tirar deles instrução e conforto. Não pensais ser de muito proveito para todos vós saber que nosso Pai Celeste se compraz em dar testemunho de si mesmo, enviando seus mensageiros a esse vale de lágrimas, para aliviar, consolar e assistir aqueles que padecem. Ó, grande é a missão dos apóstolos do Senhor, Iago, Paulo, Teresa de Jesus, Vicente de Paulo e tantos outros, que, exercendo a caridade, tal qual o Divino Mestre o ordena, baixam a este hospital de dores, penetrando nas mansardas humildes, nas enfermarias infectas, nos asilos dos lazarentos, nas masmorras dos sentenciados, nos sanatórios dos obsedados, a todos levando a esmola da caridade e do amor de Deus. E, quando nosso Pai Celeste,
esquecendo a nossa misérrima inferioridade, nos permite testemunhar com os nossos próprios olhos fatos desta natureza, não temos nós o dever de contá-los aos nossos irmãos em crença, tal como fez a mulher samaritana, dizendo: vinde e vede, não será este o Cristo? Assim devemos nós dizer: porventura não estão estes fatos dentro do domínio da teoria que rege a doutrina espírita? Eu não posso penetrar no vosso interior, meus amigos, para surpreender o que conjecturais sobre os exemplos que hoje tenho trazido ao vosso conhecimento. Afirmo-vos, porém, de minha parte, que não me resta a menor dúvida de que Deus opera em nosso meio, enviando até nós os fiéis portadores das suas bênçãos de amor e bondade suprema. Tenho escolhido entre muitos esses casos que acabo de vos relatar, pois não me chegaria o tempo se vos quisesse citar todos aqueles em que a bondade de Deus me tem envolvido para apurar a minha fé. Faz parte dessa escolha ainda o seguinte fato: estava eu própria gravemente enferma, em abril deste ano, sendo obrigada naturalmente a entregar a outrem o meu tratamento. A medicação que me foi ministrada conseguiu pouco a pouco debelar a intensa febre que me devorava as veias, produziu resultado benéfico relativamente ao mal, acertadamente diagnosticado, angiolite, mas, ao mesmo tempo que as melhoras reais se acentuavam, um sintoma estranho não podia sequer ser atenuado, quanto mais desaparecido. Eram umas repentinas ferroadas da base do crânio, a princípio, e depois por todo o cérebro, como se agulhas finíssimas me atravessassem os miolos. Ficava eu sempre assustada, contando a todo momento receber uma dessas espetadelas, ora de um lado, ora de outro da cabeça, uma fisgada instantânea, mas terrivelmente dolorosa. Nenhum remédio alcançara por termo a esse tormento. Não conseguia conciliar o sono, nem por alguns minutos, pois as agulhadas amiudavam-se quando eu queria repousar um pouco. Eu havia suspendido meu trabalho mediúnico, pela impossibilidade em que me achava de fazer uma concentração perfeita, em razão do estado de abatimento produzido pela moléstia. Um dia, porém, em que esse incômodo redobrou de violência, a ponto de me parecer que me fugira a razão, fazendo um esforço enorme sobre a fraqueza que me esgotava a toda a reação física, eu procurei despertar o meu espírito entorpecido sob a influência doentia da matéria. Pensei nos bondosos guias, sempre solícitos a aliviarem os sofrimentos dos seus pobres irmãos, em qualquer ponto em que se achem, seja na Terra, ou no espaço, ou em qualquer planeta de provação e dores, e supliquei ao Cristo, o Divino Mestre, Consolador dos aflitos, que enviasse um dos seus mensageiros a dar-me força no transe por que eu passava. Tão rápido elevou-se o meu pensamento ao Imaculado Cordeiro de Deus, quão célere baixou a resposta do Divino Pastor, na irradiação luminosa do bendito Espírito de Teresa de Jesus. Um eflúvio de celeste ambrosia se espalhou em derredor de mim. Eu senti a sensação deliciosa do fluido sacrossanto, penetrando em todo o meu ser, ao mesmo tempo que a impressão sutil de uns dedos, que me corressem suavemente por entre os cabelos. Ao mesmo tempo o timbre da sua voz angélica roçou meus ouvidos. Teresa de Jesus, o caridoso espírito, numa prece que era impossível resistir o espírito mais endurecido, rogava ao seu amado Jesus, virtude, para afastar de perto de mim o infeliz irmãozinho, que se comprazia em mortificar o meu corpo. E ela o levou consigo, meus prezados amigos, arrancando-o da treva da ignorância em que se encontrava, regozijando-se em fazer mal aos seus irmãos encanados, para a luz, para o conhecimento das alegrias santas, pela prática do bem e da caridade. Bem-aventurado Espírito de Teresa de Jesus! Chuvas de bênçãos do Altíssimo sejam sobre ti, mensageira bendita do amor de Deus. Não raras vezes, meus prezados amigos, os nossos irmãos do espaço, fracos, ignorantes, inveterados na prática de atos condenados pela justiça de Deus, facilmente se aproximam dos seus irmãos da terra,
quando estes se acham abatidos por enfermidades físicas ou morais, e por essa razão não dispondo de energia suficiente para se subtraírem à sua influência funesta. Ao pé do enfermo se comprazem em avivar-lhe o sofrimento, saturando-lhe o ambiente de fluidos nocivos, que prejudicam o sofredor, tornando-o impaciente, por julgar-se injustamente ferido pela mão da providência, que os castiga sem dó, nem piedade. Os médiuns, sobretudo, estão sujeitos a esses ataques imprevistos das forças ocultas, imprevistos, para nós, mas previstos pelos nossos guias superiores, por fazerem parte da série de provações que muito justamente temos que passar aqui na Terra. Depende muito da força na nossa fé suportarmos com proveito essas experiências, orando pelos espíritos que nos perseguem, em vez de os procurarmos afastar com exorcismos, benzeduras e quejandas baboseiras que têm utilidade, apenas, de provar a nossa pouca confiança nos espíritos superiores que, pelo poder do Divino Mestre, nos assistirão com a sua graça nessas angustiosas experiências, se, com absoluta fé nas promessas de Jesus, os chamarmos em nosso auxílio. A crença dos poucos conhecedores da doutrina de que o médium é um ser privilegiado, sobre quem não podem ter ação as influências dos espíritos infelizes, é errônea. Antes, pelo contrário, o médium, mais do que qualquer outra pessoa, acha-se exposto aos ataques dos invisíveis por se achar de contínuo em contato com eles, pela sua natural faculdade de atração. Quem é que, por absoluta imposição do dever, está à frente do movimento progressivo do espiritismo? O médium. Quem mais exposto se encontra aos golpes dos inimigos da bendita doutrina no mundo em que habitamos? Ainda o médium. Quem, no seio da própria doutrina, se torna o alvo da observação de todos os olhares, os menos caridosos, muitas vezes, suportando o peso da crítica injusta e irrefletida. Sempre o médium. Ninguém, meus amigos, ninguém se encontra mais exposto a toda a espécie de perigos, tentações, injustiças e demais torturas morais, do que o médium. E, por efeito de que influência, agem aqueles que, desta ou daquela forma, sacrificam assim o instrumento que o Senhor lhes põe nas mãos para com o seu auxílio, examinarem tudo e abraçarem o que é bom? Certo não o fazem com intenção de desmoralizar a doutrina, paralisando o seu progresso ascendente, pois que, fazendo justiça aos sentimentos nobres do coração brasileiro, não penso que haja em nossa querida pátria que, conscientemente, peleje contra a observância fiel dos preceitos exarados no Código Divino, os Evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Como, pois, os bem-intencionados, que aspiram os altos privilégios da espiritualidade, se comprazem tantas vezes em estorvar, por todos os meios ao seu alcance, a marcha progressiva do espiritismo, adeptos fervorosos, como são eles, dessa mesma doutrina. Ação iniludível dos espíritos inferiores, pobres irmãozinhos nossos, a quem o brilho da luz ofusca os fracos olhos. Procurando atingir o médium, no intuito de o desviarem do cumprimento do seu dever, eles lançam mão de todos os meios para lhe incutirem sentimentos de falso amor próprio, atraindo-lhe atenção para as injustiças recebidas daqueles de quem era justo esperar a melhor acolhida. E aí? Daquele médium que não cuidar de estar constantemente em comunhão íntima com os seus guias espirituais. Os médiuns não têm em si a força necessária para se libertarem dos laços traiçoeiros dos seres atrasados do espaço, que, perseguindo-os, julgam poder aniquilar a doutrina, de que eles são meros instrumentos. Essa força de resistência à influência do mal, essa força que nos sustenta a fé em todas as experiências na Terra, essa força que nos dá resignação nos sofrimentos, coragem na luta e intransigência na obediência às prescrições dos amados guias, essa força não vem de nós mesmos, meus bons amigos, vem do alto, da fonte inexaurível de amor e bondade, do Cristo amado, que jamais abandonará os que procuram servi-lo com simplicidade de coração. Devemos, pois, nós,
Os médiuns, estar em comunhão contínua com os nossos protetores espirituais, para não cairmos jamais nas tentações que nos cercam. Amparados por eles, fiéis e obedientes às suas sábias instruções, daremos cumprimento à tarefa que o Cristo nos conferiu, malgrado todos os empecilhos e barreiras a transpor. Graças, infinitas graças, sejam dadas ao Criador, nosso Pai amantíssimo, que ciente da nossa fraqueza, nos alenta a esperança de um dia resgatadas as nossas dívidas, podermos entrar na realidade de uma existência feliz. Oh! Quando a sua bondade suprema nos concede, para conforto das nossas penas, gozarmos, num arrebatamento da alma, as belezas inigualáveis dos mundos que um dia serão a nossa morada, que paz serena, que alegrias suaves te escalam dentro em nós. Recordar-me-ei sempre da primeira vez que passei por essa deliciosa experiência, foi em uma sessão prática, em Botafogo. Correram os trabalhos normalmente, quando, prestes a encerrar-se a sessão, fui tomada pelo Espírito de Teresa de Jesus num arrebatamento. Levou-me a celeste amiga a paragens muito distantes do planeta em que habitamos. Oh! A frescura dos vergéis floridos, o encanto harmonioso das cascatas, o perfume das flores, jamais vistas por olhar humano, a ambrosia deliciosa que embalsamava o ambiente, e sobretudo a sinfonia arrebatadora do infinito, meus queridos amigos, são impressões que jamais desaparecerão para mim. Eu quisera, naquele arrebatamento de espírito, não mais voltar à prisão da carne, e foi com intensa mágoa, com uma saudade pungente, que senti a necessidade de obedecer à voz do presidente da mesa, que exigia, no cumprimento do dever que o assistia, a minha reclusão ao cárcere em que eu desejava não mais penetrar. Meus caros irmãos, assaz tenho tomado o vosso precioso tempo, do que vos peço perdão. Permiti, no entanto, que, antes de me despedir de vós, por agora, eu deixe convosco, não um conselho a seguirdes, pois não tenho autoridade para tanto, mas um voto de amiga, que deseja com sinceridade o vosso progresso espiritual e crescente fé na doutrina que ampara as nossas esperanças, nos transes amargos desta existência passageira, nas provações dolorosas que a todos nós afligem neste mundo inferior, e levai sempre para Deus as vossas almas. Rogai-lhe fervorosamente que vos revista do verdadeiro espírito do cristianismo, e o Senhor dará resposta à vossa súplica. Temos a promessa do Cristo: se vossos filhos vos pedirem pão, vós não lhes dareis pedras, pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará vosso Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Viver segundo o Espírito. Em 26 de novembro de 1922, no Grêmio de Pé, Luz e Amor, Bangu. Grandioso tema, meus amigos. Ideal ambicionado pelos verdadeiros crentes. Meta que só tem atingido os grandes vultos do cristianismo. Viver segundo o Espírito e amar segundo o Espírito, é fazer o que a fé, a esperança e a caridade nos ensinam, tanto nas coisas temporais, como nas espirituais. Imitação de Cristo, Pag. 303. Meditemos um pouco sobre cada uma dessas magníficas sentenças do inspirado livro que, seguramente, todos vós conheceis bem. Vive-se segundo o Espírito, amando-se segundo o Espírito. Somos nós capazes de compreender com exatidão o que significam estas palavras? Há, então, duas maneiras distintas de amar: amar segundo o Espírito e amar segundo a matéria? Sim. E entre elas há notável diferença. Quando nós amamos, levados a esse amor pelo arrastar dos nossos desejos, pela inclinação dos nossos interesses, pelo impelir dos nossos instintos, pela satisfação das nossas paixões, o objeto amado não é, justamente considerado, a causa essencial do nosso afeto. O egoísmo, e a nascente desse amor. É pelo prazer de uma satisfação puramente pessoal que nutrimos esse sentimento. Amamos interessadamente,
Esse amor não é espiritual, porquanto o amor do Espírito exclui a ideia do interesse. Por conseguinte, vivemos assim segundo a carne, amando segundo a carne. Mas, quando o nosso amor se demonstra na prática de atos, palavras ou pensamentos que, desinteressadamente concorram para o bem-estar e a felicidade de alguém, a esse alguém amamos segundo o Espírito, vivemos igualmente segundo